Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Irmão, hoje eu gostaria de falar sobre o que eu vou chamar de impulso apostólico. Há um impulso em Deus que acelera processo. E talvez em alguns momentos eu use a minha própria vida e a minha própria história para ilustrar isso. O reino de Deus não funciona com boas ideias. O reino de Deus funciona do jeito de Deus. Então, eu não sei se você percebe que quase há uma seleção natural. Você pega 10 anos de história e você vê um grupo de pessoas que conviviam juntas. Tenta encontrar esse grupo daqui a 10 anos. Tenta encontrar essas mesmas pessoas constantes, posicionadas, frutíferas, aleluiadas. E é quase assustador porque não sobra quase ninguém depois de 10 anos. Aí vem aquele enigma. Foi Deus, né? É o homem, depende da vontade de Deus, depende da vontade do homem. Alguns vão dizer é mistério. Mas eu penso o seguinte: o homem, ele não consegue, por si só, sem se prostrar diante do Senhor, com o poder do conhecimento. Por isso que ele foca em frutos, ele foca em resultados, mas ele não consegue amar os princípios e os processos. Porque só vai sobrar daqui a 10 anos quem intencionalmente respeitou princípios e processos. Porque quando o indivíduo não consegue se submeter a Deus, à palavra e a quem de direito, porque ele acessou o lugar do conhecimento, por isso vem aquela instabilidade, que dá aquela sensação de orgulho, que ele é melhor que a pessoa que ele está se submetendo, ele entende de uma maneira mais eficaz. Ele não precisa fazer isso que estão pedindo a ele. Mas eu tenho uma boa notícia para você: boas ideias não prostram demônios. A gente pode pensar muito bem, a gente pode ter muitas ideias na nossa mente, mas o reino continua funcionando com a vontade do rei. Não há democracia no reino, querido. Um rei não pergunta o que você acha. Um rei não pergunta o que você quer. O rei só deu a ordem. Por isso que eu disse que uma das coisas que eu aprendi nessa igreja e nesse ministério é ter medo. Medo, amado. Isaías, ele falou de todo mundo do capítulo 1 ao 6. No 6 ele diz que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aí ele parou de dizer ai de ti e passou a dizer o quê? Ai de mim. Meus olhos viram um rei. Então eu não sei se você treme, eu tremo, amado. Está chegando o dia do Senhor. O amamos, ele nos ama, mas uma coisa é certa, ele é dono de tudo. Aí ele vai perguntar o que fizemos com o dinheiro que não é nosso, é dele. Ele vai perguntar o que fizemos com a esposa, que não é nossa, é dele. Por que ser o melhor marido? Para ser o melhor marido, não, porque sua esposa já tem dono. Amado, eu fiquei tão assombrado que somente, depois de uma leitura que eu fiz há um ano atrás, mais ou menos, eu vim descobrir que talento na Bíblia é uma medida monetária. Eu não sabia disso. Eu achei que talento era habilidade. Mas talento, dracma e denário são as medidas monetárias do Novo Testamento. Então, quando o Senhor deu a parábola dos talentos, o Senhor estava falando de dinheiro. Um pastor norte-americano fez a conversão e disse que um talento hoje seria equivalente a 180 a 200 mil dólares. Aí o Senhor disse, te dei 200 mil, te dei 400, te dei quase 1 milhão. Vou voltar, viu? Não é seu, não.
O que é interessante, a parábola fala sobre lucro. Quando o Senhor voltar, Ele quer contabilidade. Eu lucrei o quê com o que eu te dei? Não lucrou nada, não. Por que eu fico com medo? Porque Paulo diz que salvação é dom. Dom é presente. Mas Jesus disse nessa parábola que a administração da vida que não é nossa também está conectado com o juízo. Como? Não sei. Mas ele diz, esse servo inútil, a palavra grega é lentidão. Esse servo lento. Jogue ele onde há choro e ranger de dentes. E eu aprendi algo, querido. Como eu sofri muito, teve anos que eu amei as pessoas confundindo paternidade com paternalismo. Se mover com dó. Hoje eu não tenho dó de ninguém, amado. Porque a primeira pergunta que eu faço, alguém veio para mim e disse, se eu pudesse eu dizimaria. Aí eu disse, por que tu não dizima? Porque eu não tenho. Tu não dizima porque não tem, eu não tenho porque não dizimou. Mas antigamente eu dizia, tadinho, então tome aqui o dinheiro. Não. Amado, o Senhor está voltando. O ar é dele, o pulmão foi emprestado. Tudo é dele. Em quanto tempo você leva para ser convencido pelo Senhor? Sobre qualquer coisa. Voltar atrás, se arrepender, fazer do jeito dele, pedir perdão. Alguém estava discutindo comigo hoje cedo sobre dinheiro. Eu disse, é a infantilidade. Se um crente não pode dar dinheiro a Deus, Deus fechou a porta e disse, você está salvo, coisa linda. Mas você vai viver a vida de qualquer jeito até eu voltar. É o nível infantil da nossa fé, o dinheiro, amado. Se não pode dar dinheiro, poderia dar o quê? Se não pode dar dinheiro, o Senhor pode dizer, olha, vamos aqui mudar de cidade, vamos aqui mudar a forma do teu comportamento, vamos mudar aqui o que você pensa. Mas a gente está brigando com Deus pelo que é básico. E o que é básico? Não é nosso nada, nada é nosso, tudo é dele. Penso eu que o primeiro impulso para a prosperidade é entender que tudo já tem dono. Quem entender isso, está pronto para prosperar, irmão. Porque vai fazer as coisas com medo. E eu uso essa palavra intencionalmente. Poderíamos usar temor, eu uso medo. Medo. Eu vou cuidar bem do dinheiro, com medo do dono dele. Eu vou cuidar bem da minha esposa, com medo do dono dela. Eu vou cuidar bem dos meus filhos, com medo do dono deles. Porque, amado, eu fui atrás. Por que Isaías se assustou? Só porque ele viu o Senhor? Naquele contexto primário das civilizações, quando um rei ou um imperador vencia um reino, por isso que Paulo usou aquela linguagem que o Senhor desprezou principados e potestades em triunfo. Então todo rei vencedor matava o povo e trazia os generais presos, num desfile, chamavam de cortejo triunfal. E quando chegava em praça pública do reino vencedor, o rei mandava passar a fio da espada todos os generais e poupava o rei para envergonhá-lo. Então ia ficar anos preso antes de ser morto. E o rei vencedor cortava as vestes do rei perdedor. E o que ele fazia com as vestes? Costurava as suas vestes. Então, num momento solene, quanto mais longa fosse a veste de um rei, mais vencedor ele era. Mais temível ele era. Então eu perguntei a Deus, por que Isaías ficou com medo? Coisa boa é ver Deus. Ele viu e correu, amado. Porque imagina, você chegou para o culto, Jesus está aqui, está no púlpito. Não tem como entrar não, está lotado. Não, mas não tem ninguém. Não, está ocupado só com as vestes do Senhor. Isaías ficou apavorado, porque a orla do manto do Senhor era tão grande, tão grande, tão grande, que ele ficou aterrorizado, dizendo, esse rei nunca perdeu. Então, o impulso para mover a sua vida só vem dessa realidade.
se você não entender quem o Senhor é em espírito, se você tratar Deus e as coisas de Deus e o Filho de Deus de maneira familiar, você não vai prosperar. Se tornar rotineiro, se a surpresa cair por terra, eu já sei. É só... Amado, quem dizima por dizimar não prospera. Dízimo não é dinheiro, amado. Quem oferta por ofertar, amado, não é fazer a coisa certa. É fazer a coisa certa porque entendeu, amado. Tem um ano que eu estou dizimando. Amado, para todo ato de obediência há uma resposta. Amado. Verdade. Alguém perguntou para mim hoje, Deus é obrigado a nos prosperar? Porque pobreza não existe no testemunho dele em Gênesis 1. Amém. Onde está escrito lá? Haja luz, haja pobreza, haja enfermidade, haja guerra. Não tem nada, mano. Então, nada de negativo é vontade de Deus. A vontade, penso eu, a vontade de Deus é só Gênesis 1. Saiu de Gênesis 1, é a história da redenção de Deus até Apocalipse. Amém. Pastor, o que Deus pensa sobre mim? Gênesis 1. Vá lá. E quando termina o capítulo, está escrito, Deus viu que tudo aquilo que tinha feito era muito bom. Por que Deus é obrigado a prosperar? Porque é obrigado a salvar, amado. A gente está crendo no mais fácil e não crê no mais difícil. Não, é o contrário. Está crendo no mais difícil e não está crendo no mais fácil. O que é mais difícil? Você crê que é salvo, amado. Que a Bíblia diz que é dom. Olha como nós estamos limitados para eu poder entrar na veia que eu quero entrar. Alguém aqui já expulsou demônio dizendo se Deus quiser? Assim bem, diabo, se você te der afim, o Senhor sabe todas as coisas. Alguém? Como que você já expulsou demônio? Me ajuda. Nem perguntou para Deus o que ele pensa? Mas em Marcos 16 e Mateus 28, no mesmo texto, está dizendo que a gente cura enfermos. E quando saiu do versículo do demônio para a enfermidade, parece que aconteceu um negócio na nossa mente que nos paralisou. Expulsar demônio, expulsamos sozinhos. Quando o assunto é enfermidade, a gente diz, é mistério. Deus sabe, se Deus quiser. Por isso que eu estou dizendo, o reino é entendido por dentro. O reino é entendido com a mente do rei. Amém. E não com aquilo que a gente acha, não com aquilo que a gente sugere. Não, o reino funciona do jeito dele. Amém. E se nós entendermos isso, a nossa vida pode ser impulsionada. E talvez eu fale mais do mesmo, mas tudo isso eu estou falando para falar sobre o poder da submissão. Porque o mundo virou de cabeça para baixo e algumas igrejas também estão virando de cabeça para baixo. Porque nós somos um mundo da informação. Não é só igreja, é filho mais esperto que os pais, ovelhas mais espertas que seus pastores. Não sei se você está assombrado com esse mundo caído. Parece que de uma hora para outra ele subverteu. Pelo poder da informação. As pessoas não conseguem controlar mais seu comportamento porque se acham muito enriquecidas de informações. Mas o mundo parou de funcionar também. Se você perceber, hoje as palavras são bonitas, recheadas de sabedoria, mas falta poder de Deus, falta unção. Milagres não estão acontecendo com tanta normalidade no corpo de Cristo, porque o ser humano está refém de boas ideias. Mas como eu disse, boas ideias não prostram o mundo espiritual, amado. Boas ideias não prostram demônios. O que nos impulsiona no reino de Deus? Entender que as coisas precisam ser feitas nele, com ele, para ele. Então nós hoje estamos vivendo em um mundo incapaz de se submeter.
Estamos num momento histórico que odeia a figura de autoridade. Por isso o mundo parou de funcionar. As famílias pararam de funcionar. Algumas igrejas estão parando de funcionar. Você abriu aí em Mateus capítulo 21 para a gente começar a entender à luz da palavra algumas coisas? Mateus capítulo 21, verso 23. Jesus entrou no templo e, quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes de igual modo, vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles então se puseram a discutir entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não creres nele? Mas se dissermos que é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João um profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Amado, Jesus era tão sensacional no que dizia, que a pergunta dele é a resposta que eles fizeram e eles não conseguiram perceber. Jesus falava coisas revolucionárias do tipo: vede como ouvis, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Parece um pleonasmo, né? Mas não é um pleonasmo. É Jesus perguntando a nós: o que você vai fazer com aquilo que você já sabe? Eu penso algo, tá? É uma heresia particular minha. Jesus não faz acepção para a salvação, mas Jesus faz acepção para a comunhão, porque a incredulidade também vem pelo ouvir. Então você percebe que Jesus subdividiu algumas esferas do seu viver. Multidão, 70 seguidores, 12 discípulos, 3 discípulos para situações mais complexas, só 2 amigos. Quando a menina morreu, disse para o pai: olhe para mim, ei, olhe para mim. Quando chegou na casa, o que fizeram? Riram. E Jesus fez o quê? Mandou a multidão embora. Ficou só o pai, Jesus, João, Pedro e Tiago. A comunhão certa gera um ambiente certo. E o ambiente certo produz resultados. Penso eu, qualquer um pode congregar com Jesus. A pergunta é se Jesus está congregando com todos nós. João Batista é de quem, macho? E os caras? Sei não. Aí Jesus diz: eu também não respondo. Mas ele já respondeu. Ele colocou, embutido na pergunta dele, a resposta. Isso é mágico. Isso precisa fundamentar e trazer um definitivo temor ao nosso coração. Jesus é pecador, irmão? Jesus é homem? Mas não é homem na plenitude da sua natureza. Jesus em humanidade é uma mostra grátis de Deus. A mostra total de Deus está lá em Pátimos. Quando João viu, mesmo sendo íntimo, caiu como morto. Porque se Jesus viesse manifestar totalmente a natureza de Deus, sem querer nos destruir, nos destruiria. Um ser santo, poderoso, que não cabe nem na palavra Deus, vem à humanidade. Não, ele teve que se reduzir para a gente compreender, ver, ser ameno o confronto dele. Mas João viu em Pátimos quem ele é todo. E esse ser nos deu uma lição poderosa. Porque quando a gente discute submissão, às vezes, quem não quer se submeter, discute todos os exemplos bíblicos. Eu gosto e uso esse. É Deus,
não precisa, não tem pecado. O batismo de João é para quem? Humanos, pecadores. Sim ou não? Jesus não precisa. Não é homem, nem pecador. Mas ele é o start. Quem existe ministerialmente antes de Jesus? João. Não respeitar João é anarquia. E o reino de Deus não é anárquico. Jesus tem boas ideias, sim ou não? Boas ideias não sustentam ministérios. Tem que respeitar quem existe antes de você. Você tem que ser catapultado, impulsionado por algo que existe. Para toda autoridade espiritual tem que haver um antecessor. É assim que o reino funciona. Sem antecessor não há ministério. Há uma boa ideia. Mas essa boa ideia acaba. Por isso que eu mandei você analisar em 10 anos. Pessoa empolgada no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Mas um dia a conta chega, irmão. Não é uma maldição, não é... Não, acabou. Se não começa no Espírito, não termina com ele. É Paulo aos Gálatas. Se começaram no Espírito, por que querem se aperfeiçoar na carne? Por que não continuam fazendo do jeito de Deus? Por que querem ser refém do orgulho, achando que sabem alguma coisa? O batismo de João é de Deus ou dos homens? Não sei. Sei não. Também não vou responder. Eu acho que ele saiu sorrindo assim, dizendo. Porque ele disse, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Alguém um dia vai ler e vai entender. Que ele respondeu. Aí nós saímos de Mateus capítulo 21 e saltamos em Mateus capítulo 3. Onde Jesus vai até João, João se escandaliza, mas Jesus diz, é necessário que se cumpra toda justiça. E um dos significados da palavra justiça é aquilo que é agradável a Deus. Amém. Deus olha e diz, não, está coerente com o que eu penso. Amém. Amém. Há um lema no Rema que tempo de aprendizado não é tempo perdido. Eu agrego outra coisa. Tempo de submissão não é tempo perdido. Amém. Ninguém está perdendo nada ao se submeter. Mas o diabo fica atiçando você porque você tem boas ideias. Vai, olha que ideia maravilhosa está na tua cabeça. Vai dar certo. Mas lá em Mateus capítulo 3 a gente vê que o amor de Deus por nós não é pela nossa performance. É pela nossa essência. Nem começou o ministério e diz, eu amo o meu filho. Porque ele faz as coisas do meu jeito. Porque a gente acha que Deus vai nos amar pela tarefa. Não, amado. Deus não ama teu poder de realização. Deus ama teu poder de submissão. Jesus já era amado e não começou a fazer nada. Sem submissão, como eu disse, não há um impulso. Amado, é muito forte o que eu vou falar para você. Mas João Batista é quase um pai espiritual na humanidade do ministério. Jesus é Deus, mas no campo humano, João Batista cobre. Olha só, a palavra grega com que autoridade? Eles perguntam. A palavra grega ali significa com mesmo, em ou por. Então significa o seguinte. Vem cá, Renato, me ajuda aqui no exemplo. Em, ou você está em alguém, ou alguém está em você. Em que autoridade você faz? Ou com que autoridade você faz? Alguém está junto com você. Ou por qual autoridade você faz? Alguém impulsionou você. A própria religião está demonstrando, obrigado, Renato, está demonstrando com a pergunta que entende o mundo espiritual e a gente não quer entender. Os próprios fariseus dizendo, ninguém é o que é por iniciativa própria. Todo mundo é resultado de alguém.
E me emociona muito, 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 muito. Quem te deu? Jesus está dizendo, um homem. Foi João que me deu. Porque qualquer crente sabido vai dizer, foi Deus, o Pai que deu. Não, Jesus está dizendo, foi um homem que me deu. Quando isso girou na minha mente, eu entendi que eu nasci, sabe onde? No banheiro do Verbo da Vida. Teve um dia que alguém entrou no banheiro e eu estava lavando o banheiro, chorando. Eu congregava já nessa igreja, eu tinha ministério paralelo a ela. E um belo dia Deus me deu um sonho. Nesse sonho eu corria Brasília inteira. Igual o Hulk corria naquele filme, aqueles saltos assim. E no sonho eu... Aí eu cheguei no centro de Taguatinga com adrenalina 1000. Aquele senso de realização, quando você é usado por Deus. Que coisa mágica. Aí quando eu cheguei no centro, Jesus foi virando a esquina sorrindo. E disse, está correndo, meu filho? Aí eu disse, é para ti. Eu sei, meu filho. Eu tenho recebido, mas olhe para os seus pés. Eu olhei para os meus pés, eu estava descalço, em carne viva, meus pés. Meus pés sangravam. Aí começou a doer. Ele perguntou, está doendo? Muito. Você quer que eu resolva? Quero. Aí ele fez assim, ó. E a gente saiu do centro e foi para o gabinete dele, pastor. Uma porta de ouro, 2 anjos na porta, e ele falou, mande ele entrar. Eu entrei. Aí ele falou, você tem certeza que você quer descobrir a minha vontade? Eu nasci para isso, Jesus. Eu nasci para isso. Eu te amo. Porque ali eu entendi o perigo. O id, qualquer um pode se esconder. A vontade, não. Por isso que tem muita gente fugindo de Deus, fazendo a obra de Deus. Você sabia? Escondido no id. Mas quando você descobre a vontade, você fica nu. É o lugar mais perigoso do mundo. É a vontade de Deus. Não podemos fazer do nosso jeito. Então é o pisar em ovos. É do jeito dele, como ele quer, quando ele quer, como ele quer. Você quer? Eu disse, eu quero. Tem certeza? Tenho. Aí o Senhor disse para os anjos, pode entrar. Aí entrou o pastor Jojó, com a caixa de sapato. Aí eu pensei, né? Então quem me conheceu 15 anos atrás, a visão extremamente limitada com aquilo que era verdade para mim. Que era um evangelho enviesado. Por isso que no vídeo de missões só tinha hippie, tatuado, punk, gay, não tinha mais ninguém. Porque era uma visão enviesada da vida, naquilo que era agradável a mim. E pensei eu, nossa, o pastor aqui vai me dar um tênis de skate. E Jesus perguntou de novo, você tem certeza? Eu disse, tenho. Aí o pastor colocou a caixa na mesa e saiu, não falou nada. E Jesus perguntou de novo, tem certeza? Tem. Aí empurrou a caixa. Aí eu peguei a caixa. Quando eu abri a caixa, não era um tênis, era um sapato. Aí o Espírito Santo perguntou, amado, nessa época eu vinha, acho que tem muita gente da época aqui, de bermuda, regata, só para ver o circo pegar fogo. Era religiosidade reversa. Entendeu? Você tem dúvida, meu filho, do que fazer? Não, não tenho não. Que bom. E hoje as pessoas me perguntam, pastor Anderson, qual é o segredo do ministério? Entender, amado, o valor do banheiro da sua igreja. Alguém chegou e perguntou, por que você está chorando? Está tudo bem? Eu disse, eu estou empolgado. Empolgado, ajoelhado, lavando um vaso. Ele disse que era para eu fazer isso. Então ele está dizendo que é meu lugar. E pensava eu, se não tiver limpo e bem limpo, em que eu vou estar honrando o Senhor? Os filhos dele virão mais tarde aqui congregar. Então, amado,
principalmente na minha vida, se você percebeu o poder desse impulso, teve domingos que eu saí, quando a igreja era no centro, teve um dia que eu disse, Keila, tem dinheiro? Não. E você tem dinheiro? Tenho não. E a gente morava num barraco no Penorte. Vamos embora a pé? Vamos falar com fulano. Eu disse, não. Eu quero me construir. Eu quero exercer a minha fé. Vamos embora. Amada, a gente foi metade do caminho, deu 2 horas andando a pé. Na metade do caminho a gente estava chorando, de dor. Eu parei na frente de um bar e veio R$5 voando. Assim, eu peguei, mas eu fiquei com uma vergonha de Deus tão grande. É como se dentro de mim a postura ainda estivesse errada. Deus pode fazer qualquer coisa, mas aquele que o busca por causa do qualquer coisa também se desabilita. Deus pode fazer tudo. Mas o principal motivo da nossa fé é o nosso amor por Ele. Nós o amamos, amado. Tudo aquilo que Ele pode fazer por nós é extremamente poderoso, mas é perecível. Ainda é perecível. E eu peguei aqueles R$5 com uma vergonha. E eu disse, não. Eu não vou pagar ônibus, não. Senhor, vem cá. Obrigado. Botei no bolso. Amanhã eu pago o ônibus. Diabo, vem cá também. Hoje você sabe do que eu sou feito. E eu não sou feito pela recompensa, eu sou feito pelo amor. Você vai continuar me ouvindo. Você não estava me ouvindo não, porque eu estava chorando. Agora você vai me ouvir. Eu tenho 1h20 até o Penorte. Você vai me ouvir cantar, sem música. Você vai me ouvir orar, adorar a Deus. Aí nessa semana a gente conseguiu R$65. Que dinheiro para ela. Era muito dinheiro. Colchão no chão, porque não tinha cama. Fogão sem botijão. Era o marmitex do restaurante chinês de Taguatinga Centro, todo dia. Meu bem, temos R$65. Eu disse, já perdemos. É sério, sério. O Senhor mandou, nós mandamos para Marcela e Neuza. Conhece Marcela e Neuza? Ah, Keila, compra o marmitex, o Senhor mandou enviar para Marcela e Neuza. Um dia eu estava tão esculhambado da vida, mas eu sempre amei Jesus. Que a minha oferta missionária do mês, isso eu aprendi com o pastor Joselito. Então, teve um momento no Verbo em Taguatinga que os depósitos, as meninas mandavam fazer. Então, ali eu ficava muito chocado com a coisa certa, com o espírito certo. Por isso que eu disse, fazer a coisa certa sem entender é a oferta de Caim. Caim foi de uma oferta a um homicídio porque só fazia a coisa certa sem o coração certo. Então Deus não quer as mãos antes de ter o coração. Você sabia que a sua oferta não começa com as suas mãos? Sua oferta começa com o seu coração? Aí eu ofertei R$1 na conta de um pastor na época. E parecia um filme de terror. Quando eu saí do banco, ele estava na porta. E eu já tinha ofertado R$1 na conta dele. Ele disse, por acaso, foi você que depositou R$1 na minha conta? Que vergonha, irmão. Porque, não, assim, a grosso modo, não é uma oferta de se dar a um homem de Deus, né? Aí eu baixei a cabeça e disse, fui eu. Aí ele me abraçou na porta da Caixa Econômica, no centro de Taguatinga, e disse, só pode ser a atitude de alguém que quer entender o reino e ama Jesus. Aí essa pessoa disse, se prepare para o dia que você pode ofertar o que você quiser. Você vai poder me ofertar 20 mil se você quiser. Eu não disse amém, porque o espírito de orfandade, de pobreza, não é igual a codorna, irmão. Só a águia vê longo prazo. Até o Senhor nos fazer uma águia, a gente é uma codorna, que só vê o próximo passo. Então eu baixei a cabeça. Amém. Amado, e o impulso é tão poderoso
é tão solo sagrado, Deus e sua vontade, que nos últimos 15 meses, Deus me deu o privilégio de ofertar 5 carros na vida de pessoas, amado. Mas aqui há muitas testemunhas nessa noite de que eu não estou mentindo, de que até a capa dessa palavra funciona. Leva tempo para as coisas acontecerem de repente. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que uma atitude em um dia vai cobrir anos de desobediência. Não, amado. Comece a reorganizar as semeaduras, os hábitos, mas uma hora a rota do milagre se torna normal e você nem consegue entender mais o que está colhendo. Porque a Bíblia não mandou você semear, a Bíblia mandou você ser um semeador. Você tem que perder o controle da colheita, amado. O que eu estou colhendo? Você nem sabe mais o que você está colhendo, porque você está sendo impulsionado pelo Rei do Reino. Eu só peço a você para avaliar algo. Quem são os seus antecessores? Se você os honra e se você está conectado a eles. Ou se você é anarquia. Por isso não vai funcionar. Você pode até não ter uma relação plena, mas ele precisa existir. Jesus não teve uma relação plena com João. Mas se você reler os evangelhos, amado, Jesus tinha um respeito muito violento por Jesus. Quando ele recebeu a notícia da morte, está escrito, Jesus se retirou. Eu sou poético, amado, eu sou poesia pura. Se está escrito que Jesus se retirou, o seu lado humano, não o seu lado divino, saiu a lamentar, chorar. Jesus não gostava de hipocrisia. Ele confrontava hipócritas, mas quando João mandou perguntar, Jesus respondeu com educação. Vai falar para o João que os mortos são ressuscitados, os cegos enxergam. Respeitou como um pai. Amado, se você não tem antecessores, não vai. Não vai. E me dói, porque eu enxergo algumas pessoas. Tenho 20 anos de convertido. Eu enxergo ao longo do tempo que pessoas vão ficando para trás, porque se tornam refém de suas boas ideias, sem conseguirem conectar com o reino, com o rei e a vontade do rei. Eu não tenho medo do futuro, você tem? Amado, não fique chateado comigo. Mas hoje, você vive a vida que você merece. Ela foi semeada ontem. Sua vida está gloriosa? Dê glórias ao Senhor. Você fez algo ontem que mudou sua rota. Não está boa a sua vida, não reclame com ninguém, só se arrependa. E mude a rota. Porque ela foi construída negativamente ontem. Amado, com o futuro eu só estou aleluiado. O Senhor chegou para mim há alguns meses e as pessoas não entendem, irmão. As pessoas não querem entender princípios e processos, elas só querem ver resultados e frutos. Aí, quando eu consegui comprar meu primeiro carro, que sensação! Para um camarada nordestino que passou o que eu passei, foi um momento significativo, que me deu um medo. Que medo. Rapaz, eu preguei isso a vida inteira. E agora? Eu tenho um carro ou um carro tem a mim? Chorava. Minha esposa, às vezes, não entendia. O que está acontecendo? Eu estou com medo. Porque dizer teu, tudo é teu, tudo é teu. Não tendo nada, irmão. É uma coisa, né? É uma coisa.
tudo é teu, tendo alguma coisa, Olha. você vai descobrir o poder de uma pessoa chamada Mamon. Ela é tão poderosa, aspas, que ela é a única pessoa depois de Jesus na Bíblia chamada de Senhor. Nem o diabo, nem o pecado. É o dinheiro quando ele se torna uma personalidade. Aí um dia eu fui comprar verdura ali na Praça do DI, com meu filho mais velho. Comprei, botei no carro, dei partida. Quando o carro ligou, o som ligou. Quando o som ligou, aquela música que nunca falou com você. Oh! Sobre a volta do Senhor, comecei a chorar. Desliguei o carro. Chorava de gritar dentro do carro. Meu filho sem entender. Eu chorava, gritava. Jesus, eu te amo, te amo. Ele ganhou coragem e disse, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Por que o senhor está chorando? Está triste? Eu disse, não, feliz, empolgado. E chora de felicidade? Ele chora. E o senhor está feliz por quê? Porque eu estou lembrando de onde Jesus tirou seu pai. Porque eu estou lembrando para onde Jesus está levando seu pai. Aí eu cheguei em casa gritando, Keila, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Aí ela perguntou, consegue o quê? Dar o carro. Eu consigo dar o carro. Eu amo Jesus, Keila. Eu amo Jesus, Keila. Eu consigo dar meu carro. Mandou dar, não mandou dar, mas já está dado. Quando ele pedir, não tem luto. Aí num culto como esse, 5 segundos. Ei, é hoje. Aleluia, o culto já estava bom, ficou melhor. Aí eu disse, só tem ela. Dela eu cuido. Quando ela chegou, eu disse, mandou dar. Aí ela ficou mais empolgada que eu. Demos o carro naquela noite. Eu fui pregar em Goiânia, me ofertaram um carro. Quando eu peguei, fechou o espírito. Meu Deus. Achei que o cara estava atribulado, em pecado, que não era para eu receber aquela oferta. Aí Jesus Cristo disse, não, meu filho, é porque há 15 anos você orou. Você orou. Quando você entendeu que eu não criei o mal, você orou. Dizendo, Senhor, tudo que você fizer em mim, tudo que você fizer por mim, você poderá fazer através de mim. Amém. Então o carro não é seu não, por isso que você não está feliz. Mas eu disse, eu acabei de receber, não tem nem 5 minutos. Amém. Não dá nem para levar para Brasília? Não, vai ficar aqui. O dono está aqui em Goiânia. É esse aqui, ligue. Aí não parou, irmão. Eu fui pregar num estado, quando eu desci no aeroporto, quem foi me pegar disse, o Espírito Santo mandou eu passar na loja antes de vir aqui comprar um carro para o pastor. O pastor recebe, com a cara que eu estava, eu fiquei. Ele ficou até triste. Ele disse, o pastor não vai ficar feliz, não. Ele disse, eu fico feliz quando eu dou, quando eu recebo, eu fico preocupado. Eu aprendi uma coisa, amado, no verbo. Dance antes da música tocar. Quando o milagre chega, eu fico preocupado. Sabe por quê? Porque, biblicamente, Jesus Cristo disse que onde há milagre, se expande a responsabilidade. Você vai poder falar o quê para o Senhor quando Ele voltar? Onde Jesus proporciona um milagre, Ele aumenta o nível de responsabilidade. Você passa a perguntar, qual é o próximo passo dos céus comigo? Receba, amado. Mas o Espírito Santo já foi no ouvidinho dizendo, ei, é seu não, viu? Mas eu não podia falar com o camarada, acabei de receber o carro. Mas por que eu fiquei também depois empolgado? Porque uma das empresas que a gente abriu, desse grupo missionário, é uma locadora de veículo, né? Falei, glória, aleluia, vamos adesivar o carro. E o Espírito Santo diz, adesivar um carro que não é seu, meu filho, eu já falei. Então peguei o carro e fiquei 4 meses com o carro e o Espírito Santo aqui. Você sabe que não é seu, hein? Não se iluda. Aí teve o dia da conversa chave. Um pastor conhecido saindo de um quadro de depressão, saiu do Rio de Janeiro para ir para São Paulo se tratar.
E o Senhor disse, é para ele, manda essa boa notícia. Uma família que não conhece a bondade de Deus, não crê dessa forma. E o Senhor disse, seja boa notícia, só ligue. Aí eu liguei, primeiro mandei a foto. Aí ele perguntou, o que é isso, macho? Teu carro. Aí eles brincam, não, mano, eu estou na rua, vou desmaiar aqui. Ele diz, eu tenho 34 anos, nem habilitação eu tenho. E eu lembro, amado, eu vou para os 38, até 33. Para você saber que eu não estou brincando, e nem Deus brinca. Eu não tinha carteira de habilitação, com 34 anos. Por isso que eu disse, onde você sofreu, ninguém sofre perto de você. Ei, é seu? O cara chorava. Mas eu disse antes do Senhor, Senhor, eu não sou menino de fazer prova, se é azul é de Deus, se é vermelho é do diabo, se chover. Mas eu disse, faça uma moral pro tatuado. Faça uma gracinha. Eu vou mandar o carro, mas meu carro dos sonhos é aquele carro. Levanta minha moral. Aí ele levantou minha moral, me deu o carro, eu mandei o carro. Amado, eu entrei nesse carro. Você sentiu o quê, pastor Anderson? Nada. Amado, eu aguardo a santa cidade. É bom, irmão. É bom o que Deus pode fazer, extraordinário. Mas o que esse mundo pode me dar, que não seja valor lá? Há alguns anos, nós fomos pregar fora do país. Eu e Keila, a gente foi pregar em Paris. Aí eu tirei onda, né, dizendo, rapaz, para quem estava passando fome, o que você acha de estar pregando em Paris? E a gente riu. Vamos lá na torre? Vamos na torre. Chegamos lá, a gente falou, é sério que é essa besteira de torre mesmo. A gente nem quis tirar a foto direito. É sério que as pessoas... Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu senti algo quando eu entrei nesse carro. Você pisa, o tempo de resposta é algo, né, maravilhoso. Meu Deus, que coisa gloriosa. Mas eu só senti alguma coisa. Jesus continua sendo dono de tudo. Ele está voltando. E se o que ele pode fazer por você, dominar você, você vai perder o sentimento dele de vista. Então, o sentimento que foi ver, é só um carro. Jesus está voltando, eu amo, eu aguardo a santa cidade de Deus. E eu estou pronto para dar esse carro. Meu irmão, Deus está com um negócio com um carro comigo, que eu lancei o desafio na igreja. Eu falei, guardem esse dia. Quando eu disse, há 10 anos, que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, vocês disseram que eu era doido. Então, registre o que eu vou viver daqui a algum tempo, para não pegar ninguém de surpresa. Eu vou fazer o evento evangelístico mais maluco que esse mundo já viu. Um evento onde eu vou doar 1000 carros. Eu vou orar, separar os nomes, marcar um jantar. As pessoas vão chegar, do que se trata? Fica aí, sentadinho. Sabe por que esse projeto com política? Ano passado a gente fez um evento para pastores lá na igreja. 6 meses antes eu tinha ido na clínica ver a possibilidade de fazer cirurgias para retirada de tatuagem. Aí para testar eu fiz a primeira. Meu irmão, que tribulação dos infernos. É melhor não fazer. Que satanás na terra, irmão. Tá doido. Porque o meu temor e as minhas emoções são tão convertidas para a glória de Jesus que eu me assusto com a minha vida, pastor. Eu me assusto com as rotas que ele escolheu. Então eu lembro que quando eu disse, pastor, Deus me fez um chamado, ele disse, como? Assim ou assim? Assim do jeito dele, engravatado, ou do meu jeito de bermuda? Lembra? Como? Você já sabe? Eu disse, não sei não. Só mandou pular. Pulei.
Mas 10 anos se passaram, amado, e eu consigo ir do meio-fio, que é esses camaradas esquisitos que você falou, para o palácio. Como se nada tivesse acontecendo. Ainda não me tornei milionário, mas já estou na rota. E estou sentando com eles. Então imagina o nordestino sofredor, cruza a perna como se estivesse dominando. Aleluia, é isso mesmo. E por que eu sou emocionado? Porque eu não sou pastor de tatuado, não sou pastor de jovem, não sou pastor de adolescente. Você viu meus assuntos? Quando eu chamei o pastor Luciano Subirá e disse, rapaz, era para tu fazer congresso de missões, congresso de pastor, tu todo tatuado assim. Porque os meus assuntos não são aqueles que a minha aparência aparenta. Então, o público crescente da nossa igreja é 35 para cima, não é 35 para baixo. A gente está sofrendo com o departamento de adolescente, porque ainda não existe. Porque a minha facilidade é com gente de mais idade, minha facilidade é com família, formação de caráter, de homens. Então é como se eu brinco com aquele dizendo 38 por fora, 70 por dentro. Eu sou um velhão tatuado, essa que é a verdade. Chato, conservador, não sou moderno, só por fora que eu sou. E eu quis honrar Jesus. Porque quando eu estava lavando o banheiro dessa igreja, sabe o que ele dizia lá, eu lavando? Fique aí, quietinho, faça isso aí. Porque vai chegar o dia que as senhoras te procurarão para receber o que eu te darei. Eu não entendia. Aí hoje essas senhoras chegam. Se você pergunta para ela, por que a senhora está aqui, o camarada com a cara tatuada? Não sei. Porque trazem uma avó e ela diz, meu Deus, é teu pastor, é. Aí eu começo a pregar, diz, rapaz, é esquisito, mas é a palavra, né? Mas, ô minha filha, não dá para mim não essa igreja. Aí no outro domingo, quem está lá na igreja? É ela. Aí no outro domingo. Aí depois de 4 domingos diz, você é esquisito, mas eu quero ser sua ovelha. Há um poder, por isso que eu estou dizendo, o poder do antecedente. Há uma unção que cativa, há uma unção que abre corações, há uma unção que despedaça jugo, há uma unção que faz conexões. Amado, eu estava andando a pé. Esse ano, nós já ministramos em mais de 12 países. Com medo de Jesus, dizendo, qual é o próximo passo? Jesus, eu quero te honrar. Quero ser menos esquisito. Vou tirar essas tatuagens. Aí fiz a primeira. Marquei 8 sessões para tirar o restante. Aí teve o evento de pastores, aí Hermínio estava lá. Aí foi orar por mim. Aff, credo, era melhor que não tivesse orado, né? Meu filho, eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. E eu sei que você quer tirar essas tatuagens por amor a mim. Eu sou um Deus soberano, meu filho. Você é o que é, porque você é como é. Ele disse, você será um dos principais conselheiros dos políticos desse país. E eu preciso que sua cara esteja tatuada. Para que quando entrarem na sala te desprezem. É ele? É ele, irmão. Você vai ter que sentar e ouvir, porque é ele. Você sabia que quando você descobre que Deus tem uma vontade, é Ele que espalha você? Você não tem controle. Você é intencional, mas você não tem controle do que Ele faz. Então as rotas do que começaram a acontecer não são escolhas nossas. É o sopro do Espírito.
Mas eu sei que eu comecei num lugar. E o que eu quero inspirar você é perguntar a você se você sabe onde você está começando. Como? Com quem? Conectado a quê? Eu fico tão eufórico quando eu penso em submissão. Para mim é o principal assunto do Evangelho. Porque Jesus disse que é. Jesus, por que você tem autoridade? Porque eu consegui me submeter a alguém. O diabo não se assusta com aquilo que você pode fazer, com aquilo que você consegue fazer. O diabo nem teme suas horas de oração. O diabo teme o que você entende sobre o reino de Deus. O diabo teme se você entende a estrutura do pensamento de Deus. Se você conhece o caráter de Deus. Se você sabe a logística de funcionamento do reino dele. Amado, o Senhor tem presentes inesperados para todos nós. Do jeito dele. No tempo dele. Só investiga teus motivos. Toda ideia criada pelo Senhor para te tornar um pioneiro será ridicularizada antes de ser louvada. Então, toda submissão é confusa. A própria submissão de Jesus a João Batista foi confusa, ele não tinha pecado. Até o próprio João disse, não, que isso, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Então, toda a ideia de Deus, primeiro, passa pela dúvida, pelo ridículo. Rapaz, você é médico. É para você ser pastor dessa igreja. É isso. Então, toda a ideia de submissão é uma ideia ridicularizada, porque nós temos a informação certa. Somos sabidos demais. Rapaz, você é delegado. Rapaz, você é político. Não é para você estar na portaria dessa igreja. Rapaz, você é formado em teologia. Rapaz, você leu não sei quantos livros. Você não precisa do processo. Você está pronto. Eu lembro de algo que quando eu lembro eu fico rindo em casa. Que é uma postura do pastor e de Ana que nunca foi negociada. Eu lembro de um cara que chegou com um cartão de ministro. E a esposa chegou e disse, qual o espaço reservado para o meu marido? Aí o pastor sempre coçava o bigode, junto com o povo aí. Ó. Aleluia! Sai andando. Porque as pessoas sempre amam o fim das coisas. As pessoas não amam os processos, os inícios, os pequenos começos. Aí quando o fruto vem, você se torna inabalável, irmão. Essa é a principal alegria de quem entende submissão. Eu sou uma árvore inabalável. Eu tenho raízes. Você lembra de Paulo, o demônio e os 7 filhos de Seva em Atos dos Apóstolos? Os 7 tinham uma ideia. Eles viram e absorveram uma ideia. Nós podemos, em nome de Jesus, expulsar demônio. Mas o demônio, quando falou, ele perguntou sobre o quê? Identidade. E identidade é construída a partir de raízes, fundamentos. Jesus eu sei quem é. E nem deram ênfase a Jesus. Paulo, nós bem sabemos quem é. Quem são vocês? Vocês começam onde? Vocês começam quando? Não está aqui no nosso livro, não.
É o mais difícil do reino, mas é o mais poderoso, é o acelerador dos processos. Porque quem não senta para aprender nunca é levantado pelo Senhor para poder ensinar. Eu estava lembrando esses dias. Falei, rapaz, o pastor Joselito foi para mim tipo um senhor Miyagi para o Daniel San. Eu queria lutar e ele dizia, não, vai lutar não, limpa o vidro. Aí lembra? Esquerda, direita. Lembra? Esquerda, direita. Mas pastor, eu sei lutar. Eu sei, pastor. Não, vai lutar não. Limpa o vidro. Esquerda, direita. Mas você lembra no final do filme que fez todo sentido saber limpar vidro? Por isso que me perguntam hoje, qual o seu segredo? Banheiro da Igreja Verbo da Vida. Porque você está derrubando demônios nas nações. Porque eu soube limpar o vaso sanitário de algum lugar. Que me impulsionou. Então teve um dia, eu acho que nessa época só eu tinha a chave e o pastor Joselito tinha a chave. E foi um dia mal para mim que eu fiquei chateado, estava chateado. Então, 8 horas eu estava aqui, meio-dia eu ia para casa, voltava às 2, ia embora às 18 e quando tinha culto tinha que voltar às 19 para abrir. Aí eu, chateado, não vou não, o pastor tem a chave, ele abre. Aí 8h30 o pastor me liga. Onde você está, filho? Estou em casa. Aí ele diz, hoje eu não fui para a igreja não, estou no plano. 8h30. Aff, credo. Como eu brinco, né? Afe Maria Gospel. Falei, amanhã vão arrancar meu couro. Vou mandar alguém aí na sua casa para buscar a chave. Aí eu vim no outro dia, 8 horas, dizendo, com medo, amado, danado, varrendo, dizendo que ele não me chame, que ele não me chame. Me chamou. Aí eu falei, pode preparar o caixão. Aí eu me assustei, porque às vezes é mais fácil uma surra do que um ensino. Filho, a unção começou a atuar. Você tem todo o direito de ficar chateado comigo quando quiser ficar. Direito seu. Você tem um chamado. Era onde ele batia, no meu medo. Pastor, o Senhor me mandou submeter. Graças a Deus que não fui eu que convenci. Porque se é o homem convencendo, o homem tem que paparicar para manter a submissão. Mas se a submissão é consciência do rei e do reino, ei, meu filho, você tem um chamado. E o chamado não pode ser administrado com os sentimentos. Não fira o corpo de Cristo por causa dos seus sentimentos. O que o povo tem a ver com o seu dia mal? O que o povo tem a ver com a sua chateação comigo, com a igreja, sei lá com o quê? Era melhor que ele tivesse dito, você é moleque, vai embora, vá. Mas ó, e o Espírito pegava, o Espírito pegou. Então aquele tempo foi para mim precioso, porque você vai capturando o mosaico, você vai montando ele. O que é o seu tempo de submissão? O momento no qual Deus vai te dando flashes, peças, para você montar o quebra-cabeça. Aí a tua vida não vai ser um acidente no futuro. A tua vida vai ser resultado do poder dos princípios, do poder dos processos. Você sabe por quê, como você está chegando onde você está chegando. Não foi um acidente, não foi por acaso. Pastor Anderson, por que você está prosperando? Porque um dia eu soube honrar. Pastor Anderson, por que está funcionando? Porque, amado, a gente precisa entender um negócio para a gente começar a encerrar. Submissão não é estética. O seu corpo pode estar em submissão. A pergunta é, seu espírito está em submissão? Não é por fora, é por dentro. Jesus Cristo diz, 2 filhos, e o pai disse, faça isso. Um disse, farei, e não fez.
O outro disse, não farei e fez. Não é fora, é dentro. Não é aparência, é essência. Então você pode ser porteiro dessa igreja em poder, sabia? E isso já é o início do seu apostolado. Mas o diabo está dizendo, ei, você é um apóstolo, fica aí na porta não, você é bom. Esse é um pastor, você é professor no Rema. Você sabe, por que você está nesse banheiro? Se levante, se rebele. Não, amado, deixa eu te falar um negócio. Se hoje Deus me fez apóstolo às nações, você sabia que o meu apostolado começou no banheiro aqui há 15 anos atrás? Mas nós queremos começar na coisa em si. Queremos começar na prosperidade e não naquilo que fundamenta a prosperidade, que são as sementes. Não adianta declarar a palavra em desobediência à palavra. A confissão pega junto com o quê? Com a palavra, irmão. Não faça da sua vida um acidente. Tenha certeza do que vai acontecer. Por isso que eu pergunto, você teme o futuro? Você precisa saber o que pode acontecer no futuro. Ele está sendo construído agora. Você pode até não saber, mas ter consciência que vai acontecer alguma coisa, vai. Amado, eu sempre digo, 5 segundos é o meu tempo de resposta. E eu quero diminuir. Anderson, 5 segundos. Sabe uma das frases que eu mais amo em toda a Bíblia? Os servos de Deus no Antigo Testamento, dizendo, eis-me aqui. Josué, eis-me aqui. Moisés, Davi, então eu quero ir para 1 segundo, porque eu sei o seguinte, querido, quando em minha submissão ele me pede algo, aquilo que ele me pediu está me impulsionando para um futuro diferente. O que a submissão está pedindo você é a matéria-prima com a qual ele está construindo o seu futuro. Guarde isso. Olha só, para eu encerrar. Deus é autoexistente e autossuficiente. Você concorda comigo? Ele não precisa de nada e de ninguém. O que Deus ganha com o ato de você congregar? O que Deus ganha porque você dizimou? O que Deus ganha porque você ofertou, perdoou, amou? Jejuou? Ganhou o quê? Você precisa entender algo, amado. Toda vez que você pensar em submissão, você vai lembrar desse quadro. Existem 3 mundos. Mundo criado, que é o mundo que Deus diz que é muito bom. Mundo caído, Romanos capítulo 5, verso 12. O pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, por meio do pecado a morte. Toda a vida se tornou disfuncional por causa do pecado de Adão. E o mundo recriado, a imagem desse mundo perfeito. Quando Deus pede o que pede por meio da sua submissão, é para tirar você do mundo de Adão, levar você para o mundo de redenção, para te devolver para o mundo de criação, para o mundo bom, para o mundo ideal, para o mundo perfeito. Então, tudo aquilo que Deus está pedindo a você em Adão é uma matéria-prima. Se você não consegue dar, você não consegue ser transformado a quem você seria se Adão não tivesse pecado. Viaja comigo. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus levando você para o mundo que existiria se Adão não tivesse pecado. Aí ele diz, ame. Se você não ama, você permanece em Adão. Ei, perdoe. Se você não perdoa, permanece em Adão. Ei, dê seu dinheiro. O que Deus fez com o seu dinheiro? Nada. Ele só usou ele como matéria-prima para reorganizar tua vida em espírito.
e te levar para um mundo onde você é governante de todas as coisas. Então Deus quer dissolver, eliminar de nós a natureza de Adão, amado. Ele disse isso em 1 Coríntios capítulo 15, morremos em Adão, mas em Jesus voltaremos a viver. Então guarde isso com muita nitidez. Tudo aquilo que o Senhor pede, Ele não precisa. Se Ele não precisa, por que Ele está pedindo? Olha a boa notícia aqui. Para o seu benefício, coisa linda. Quanto mais dinheiro o Senhor pode te pedir, mais próspero o Senhor quer te tornar. É simples, irmão. Quanto mais o Senhor te pede para amar, em mais amor Ele quer te transformar. Tudo aquilo que Deus te pede, Deus quer catapultar, impulsionar a tua vida. Deus quer transformar a tua vida na medida daquilo que Ele está pedindo para você nesse exato momento. O que Deus está pedindo a você nesse exato momento? Ele quer transformar você, a imagem do que está pedindo a você. Por isso que em 5 segundos tudo é teu. Eu quero te encontrar sorrindo daqui a 10 anos. Frutífero, pleno, desenvolvido. Amado, eu creio numa mudança de rota tão poderosa, tanta gente de Deus se tornando milionária, sem controle. Sabe por quê? Porque a marca da besta é uma marca econômica que vai determinar a economia das nações. Crente maduro é crente habilitado. Crente temente é crente habilitado a receber o que Jesus está para fazer. Amado, Jesus está construindo uma ideia tão extraordinária para tocar as nações, amado. A pergunta é: será você essa pessoa? Ele pode fazer, ele quer fazer, ele vai fazer. A pergunta é se você se habilitou em espírito para ser essa pessoa. E a minha recomendação a você, Pastor Anderson, o que eu preciso fazer? Vencer toda a anarquia involuntária. Porque talvez você falou, essa palavra não é para mim, porque você é submisso esteticamente, na aparência. Mas hoje eu quero que em temor do Senhor, você investigue a sua anarquia inconsciente. Seus motivos interiores. O que está acontecendo por dentro de você? Não, já sou voluntário, já lavo esse banheiro. Como? É igual esposa orando 10 anos pelo marido. Pastor, eu faço tudo. Cozinho, lavo, passo. Por que ele não vem para a igreja? Por que ele não transforma? Amada, porque não adianta fazer a coisa certa com o sentimento do diabo. Quando você cozinha, você está botando tempero ou quer botar outra coisa? Só vai funcionar, olha só, 1 Coríntios 13 diz que o amor não busca seus próprios interesses. Enquanto você, esposa, estiver orando para o marido transformar, para ele deixar de ser o teu problema, ele não vai ser transformado. Você tem que orar por ele, por amor a ele. Investiga as rebeliões inconscientes. E agora eu encerro de verdade, porque eu quero dar a você o teste. Você está aqui no Verbo há 10 anos. Alguém há 2 anos vai ser ordenado antes de você. Tira uma foto da maçã do teu rosto. Como você reage a isso? Pega e filma a si mesmo. O cara vai subindo lá, o pastor chama e diz, fulano vai ser ordenado. Aí já vem o diabo assaltando, dizendo, você está aqui há 10 anos, você merece, você pagou o preço. E o cara está há 2, não pagou o preço que você pagou. Investiga as tuas reações.
E você vai entender o que eu falei nessa noite. O que nasce dentro. Por que Abel foi aceito? Porque a oferta foi dada segunda-feira de manhã. Por que Caim não foi aceito? Porque a oferta começou num domingo. As mãos deram o que o coração não deu na segunda. É dentro. O reino de Deus 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 é dentro. Deus quer a coisa certa, com o sentimento certo. É dentro de nós. Aleluia. Não chegou minha hora. Louvado seja o Senhor pelo meu irmão. Glória, aleluia. Porque o caráter do verdadeiro cristão não é medido com chorar com os que choram. É medido com a alegria com os que se alegram. Vamos louvar ao Senhor?